Este programa é livre para todas as idades. Assista agora, reunião de CPI. Olá, muito boa tarde a você que nos assiste, nos acompanha pela TV Câmara Barretos, por meio do canal 31.3, você que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube da TV Câmara, você está vendo imagens ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, plenário Rui Menezes, ainda vazio, onde daqui a pouco, em instantes, acontece mais uma reunião de CPI. A gente sempre gosta de explicar para você o que significa CPI. CPI, pessoal, é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão é um grupo, parlamentar é referente aos vereadores, ao parlamento, e inquérito é referente a uma investigação. Então, é um grupo de vereadores que faz uma investigação. Isso é uma CPI. Atualmente, aqui na Câmara Municipal, nós temos 3 CPIs em andamento. Nós temos a CPI da Santa Casa, a CPI dos olerites e a CPI dos contratos. Na tarde de hoje, a TV Câmara leva até você a transmissão de mais uma reunião da CPI dos contratos. Antes de eu explicar para você a situação da CPI dos contratos, que a gente sempre vem repetindo aqui na TV Câmara, eu quero lembrar a você, cidadão, dos canais que fazem parte da rede legislativa de televisão. É sempre bom divulgar, você divulga aí na sua família, nos grupos também. Está aparecendo aí para você nesse momento, acompanhar junto comigo. Olha, você sintoniza os canais da rede legislativa. No canal 31.1, você consegue acompanhar os trabalhos dos deputados federais. No canal 31.2, você acompanha os trabalhos dos deputados estaduais pela TV Alesp. No canal 31.3, você consegue fiscalizar os trabalhos dos vereadores aqui pela TV Câmara Barretos. E no canal 31.4, você consegue assistir o trabalho dos senadores. Todos esses canais aí já estão disponíveis aí na sua televisão. Se eles ainda não estiver aparecendo, é só você fazer uma busca automática de canais, que aí sim você vai ter acesso a esses 4 canais que fazem parte da rede legislativa. Nós temos também os canais online, os canais virtuais da TV Câmara. Você assiste a gente pelo site, né, câmarabarretos.sp.gov.br. Pelo YouTube, você busca TV Câmara Barretos e pelo Facebook também, TV Câmara Barretos. Na dúvida, busca lá pelo Google, digita TV Câmara Barretos, aí você encontra todos os links para assistir direto às nossas transmissões, combinado? Um outro assunto também para esta tarde é a agenda de eventos do mês de abril aqui da Câmara Municipal. Nós temos o mês de abril cheio, alguns eventos já aconteceram. E você percebe ali que no dia 12, com o Círculo Verde, daqui a pouquinho acontece mais uma reunião de CPI com transmissão pelos canais da TV Câmara. Uma alteração que nós tivemos nesse calendário aí é que na próxima segunda, dia 15, às 2 horas da tarde, já tem agendada mais uma reunião de CPI, também a CPI dos contratos. Os vereadores que compõem esta CPI, eles vão fazer análise de alguns documentos e também votar algumas medidas, algumas decisões que a CPI vai tomar nas próximas semanas. E também definir quais serão algumas oitivas, que são depoimentos de testemunhas. Isso na próxima segunda, às 2 da tarde. Este evento aí não terá transmissão pela TV Câmara, porque as transmissões pela TV Câmara são apenas dos depoimentos e das oitivas. Às 8 horas da noite, ainda da segunda-feira, nós temos a tradicional sessão ordinária, onde os vereadores discutem projetos de lei aqui do município. E na outra segunda, dia 22 de abril, também nós temos a 4ª e última sessão ordinária do ano.
Um outro evento agendado para este mês de abril é no dia 16, na próxima terça, às 8 horas da noite, acontece aqui na Câmara uma sessão solene para a entrega do título de cidadão benemérito de Barretos ao artista barretense Renato Ames Pereira. Os detalhes desta solenidade, com um breve currículo lá da grande trajetória que tem o Renato, você encontra também no site da Câmara, camarabarretos.sp.gov.br. Quem não puder comparecer aqui na solenidade, também haverá transmissão por todos os canais da TV Câmara. Voltando ainda para a agenda, os outros eventos que você vê no nosso calendário são todas as reuniões de CPI que estão em andamento aqui na casa. Nós temos reuniões agendadas, como eu já disse, do dia 15, no dia 17 e dias 23, 24 e 25, a maioria deles para colher depoimentos e as oitivas de testemunhas com os fatos que estão sendo investigados. Todos eles terão transmissão também pela TV Câmara. Falar na sequência aqui de como está a situação da CPI dos contratos, que é a CPI que começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde, está aí aparecendo para você nesse momento. A CPI dos contratos, ela investiga supostas irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura. Quais são os integrantes desta CPI? O presidente é o vereador Capetinha, do PTB, a relatora é a vereadora Paula Lemos, do PSB, e o outro membro desta CPI é o vereador Rafael Dutra, do PSDB. Esta CPI ela foi instaurada após a aprovação do requerimento número 59 de 2019. Inclusive, você pode buscar lá no site da Câmara, na pesquisa de leis, o texto completo deste requerimento. Aí você busca lá, requerimento 59 de 2019, que você vai ter acesso ao documento na íntegra, especificando as linhas de investigação desta CPI. A situação da CPI está na análise de documentos e também no agendamento de oitivas. Vamos explicar aqui mais uma vez o que são oitivas. As oitivas são depoimentos de testemunhas. Como que funciona isso? Os vereadores que compõem a CPI, eles começam a investigar, nesse caso aí, os contratos firmados pela administração municipal, e quando eles encontram algum tema que eles acham importante convocar pessoas, eles têm esse poder de intimar e de convocar as pessoas que estão supostamente ligadas aos fatos que estão sendo investigados. Essas pessoas comparecem aqui à Câmara Municipal na posição de testemunhas. Então elas vêm aqui para colaborar com os trabalhos de investigação. A gente reforça de que nenhuma das pessoas que estão vindo aqui até a Câmara Municipal são culpadas. Repito, elas estão aqui como testemunhas e como colaboradores para os trabalhos das CPIs. Aí no final, após a conclusão dos trabalhos da CPI, nesse caso aí a relatora, a vereadora Paula Lemos, ela vai formular um relatório final de todo o trabalho que veio sendo feito nos últimos 3 meses. Esse relatório deverá ser aprovado pelos outros membros da comissão. Assim que o relatório final for aprovado, ele é submetido aos vereadores aqui em plenário durante sessão ordinária. Esse relatório é lido e votado pelos vereadores. Aí sim, esse relatório pode ser encaminhado, caso aprovado, ao Ministério Público. Alguns vereadores também podem fazer um relatório paralelo, caso não concordem com a linha de investigação, com o resultado final, eles podem formular os relatórios paralelos. Então, tudo isso nós só vamos saber, voltando lá para a ilustração, no dia 6 de maio. O prazo final das CPIs dos olerites e dos contratos é no dia 6 de maio, data final que o relatório deverá ser apresentado aos vereadores aqui em plenário. Bom, e a CPI dos contratos, ela está na fase de agendamento de oitivas, como eu citei para você. Nós preparamos aí também um breve histórico de todas as oitivas que já aconteceram aqui na Câmara Municipal neste mês de março, nesses meses de março e abril. Está aí aparecendo para você nesse momento, no dia 13 de março, a CPI dos contratos, ela ouviu testemunhas ligadas a contratos da Secretaria Municipal de Comunicação, como você vê ali na parte inferior do vídeo. No dia 20 de maio, as pessoas convocadas estão relacionadas a contratos da Secretaria Municipal de Ordem Pública. E nos dias 22 de março, pode passar mais uma tela, e também no dia 3 de abril, são contratos relacionados à Secretaria Municipal de Cultura.
No dia 4 de abril, mais oitivas aqui na Câmara relacionadas a contratos de duas secretarias. Secretarias Municipais de Planejamento e a outra de Governo e Gestão Estratégica. Ontem nós tivemos aqui mais uma maratona de oitivas, aquelas pessoas ali foram ouvidas pela CPI relacionadas a contratos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. E na tarde de hoje, daqui a pouquinho, olha só, aparecendo para você aí nesse momento, nós temos mais testemunhas convocadas, são relacionadas a contratos do Instituto de Previdência Municipal. Aí vamos ler para você as pessoas convocadas para esta tarde, em ordem alfabética. O senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz, também a senhora Daniela Pereira Saliba, Frederico Alves de Paula, Graziele Oliveira da Silva, Luciano Branco Guimarães, Márcio Leme de Paula, Ronaldo Andrioli Campos e Silvana Greco da Silva Araújo. Essas pessoas foram convocadas pelos vereadores da CPI aqui na condição de testemunhas e vão prestar depoimentos para que eles colaborem com as linhas de investigação, tá? Nós temos também oitivas agendadas ali para os dias 23 e 25 de abril, mas essas oitivas ainda não foram definidas pela comissão. Os nomes oficialmente serão divulgados na próxima reunião da CPI dos contratos, como eu expliquei para você anteriormente. Ela está agendada para a próxima segunda, dia 15, às 2 horas da tarde, na sala de reuniões aqui da Câmara Municipal. Aí sim nós teremos a conclusão e a publicidade, né, a publicação dos nomes que serão convocados para os dias 23 e 25 de abril, dentro das investigações da CPI dos contratos. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês está dado o recado. Eu lembro sempre, né, vou lembrar você daí de casa, como que faz para você ter acesso aos vídeos completos de todas as reuniões de CPI que acontecem aqui na Câmara Municipal. Vamos mais uma vez lá para o site da Câmara, está aqui mais uma vez o nosso servidor Marcos Lancelotti. Tudo bom, Marcos? Boa tarde. Tudo bem? O Marcos está aqui, vai mostrar para a gente lá no site da Câmara. Você digita camarabarretos.sp.gov.br, como está aparecendo para você nesse momento. Você clica na opção TV Câmara, aí você tem acesso a uma outra aba, um outro link ali de vídeos anteriores, outro menu, pode clicar. Aí você vai ser direcionado às playlists do canal da TV Câmara no YouTube. Essa página que aparece para você nesse momento são todos os eventos que são transmitidos pela TV Câmara. Você consegue assistir todos eles. O Marco já clicou aqui para você da CPI, das reuniões da CPI. À sua direita aparecem todos os vídeos das reuniões da CPI que foram transmitidos pela TV Câmara, inclusive um grande banco de dados histórico da TV Câmara, que temos alguns vídeos até de 2015 ali que eu vi para você. Voltando lá para o site da Câmara, você tem acesso também a todas as atas das reuniões da CPI. Isso, Marcos, página inicial. O cidadão, não, na aba de serviços, que é o menu amarelo. Você clica, aí você tem acesso a todos os documentos da CPI em andamento. Você clica numa delas para você ter acesso. Aí na frente, ao lado, no canto superior direito, aparecem dois ícones, né? Um de Word, o outro de PDF. Você pode clicar e baixar cada um deles. Aí você tem acesso ao que a gente chama de ata de reunião. A ata é um documento oficial de tudo que é deliberado, tudo que é votado pelos vereadores, inclusive as decisões são colocadas nessa ata de reunião. A ata é um documento oficial de tudo que é discutido pelos vereadores, tá? E por isso que é muito importante você ter acesso às atas das reuniões também. E os detalhes das reuniões, as fotos, o vídeo completo, tudo disponível para você no site da Câmara, camarabarretos.sp.gov.br. No meu relógio aqui já são 2 horas e 3 minutos. Eu vou pedir mais uma vez imagens ao vivo aqui do plenário da Câmara. Plenário vazio ainda, nenhum dos vereadores que compõem a CPI dos contratos está presente no plenário aqui nesse momento. Nesse momento chegando a relatora da CPI, vereadora Paula Lemos, para daqui a pouco, em instantes, dar início aos trabalhos de mais uma reunião de CPI aqui pela TV Câmara. Você de casa acompanha toda a transmissão, todo o andamento dos depoimentos ao vivo no canal 31.3, pelo Facebook, pelo YouTube, tudo com a máxima transparência para você, cidadão. Essa é a TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão.
para mim fazer? Mas na hora que for, os contadores. Você me passa. Eu vou largar aqui. Nós temos quantas testemunhas hoje? Sim. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, os munícipes que nos acompanham neste momento pela TV Câmara, pela internet, o YouTube. Cumprimentar a mesa em nome da nossa relatora Paula Lemos, a vereadora, Rafael Dutra, que até o momento não compareceu, mas deve estar para chegar. Portanto, hoje nós temos aí mais os oitivas, onde serão ouvidas algumas testemunhas, né? Quero deixar claro, isso é bom e de extrema importância para levar ao conhecimento não só das testemunhas, como também de todos os munícipes que estão nos acompanhando, que essa comissão foi deliberada pelo então presidente da Câmara, dentro da proporcionalidade partidária, do qual hoje nós fazemos parte da comissão, que é a CPI dos contratos, onde serão ouvidos espontaneamente todas as testemunhas, que aqui nós também não estamos para acusar, nem julgar, seja quem quer que seja. Tá? Graças a Deus, nós estamos cumprindo com as obrigações do Legislativo, levando à sociedade uma satisfação. Portanto, eu passo a palavra à nossa relatora, vereadora Paula Lemos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas presentes, as pessoas que irão testemunhar a respeito dos contratos firmados com relação ao Instituto de Previdência do nosso município. Quero já, de início, estar chamando o advogado, a senhora Silvana Greco da Silva Araújo, que ele vai prestar alguns esclarecimentos para a CPI, para que a gente já possa deliberar. Como que ele chama? Andres? É Andres. Doutor Andres, boa tarde. Boa tarde. Eu vou conceder a palavra para o senhor, para que o senhor explique, para que fique constando em ata, né, que, na verdade, o senhor acabou de informar e está confirmado aqui nos autos, que a cliente do senhor, embora tenha sido convidada, não fez nenhuma proposta. No caso, foi outra amiga dela que apresentou a proposta. Perfeitamente. A Silvana, ela foi procurada se ela teria interesse em apresentar uma proposta para prestar os serviços para o Instituto. Como ela mora em Araçatuba, ficaria difícil ela comparecer 2 vezes por semana em Barretos, até mesmo porque ela tem uma filha pequena. Então, ela preferiu nem enviar uma proposta, um orçamento para participar da concorrência. Então, por esse motivo, ela acabou informando para outra amiga que acabou, ela sim, passando o orçamento, que foi a Márcia. Eu agradeço o esclarecimento. Vai constar em ata que o senhor compareceu, né, com procuração, esclareceu que, na verdade, a senhora Silvana não fez nenhum tipo de proposta. Então, nós estamos, a partir desse momento, liberando a senhora Silvana de prestar qualquer esclarecimento, e nós, em sequência, vamos deliberar para estarmos ouvindo no próximo dia 23, porque outra advogada virá também aqui no dia 23, depor sobre esses contratos. Então, vamos estar deliberando para ouvir a senhora Márcia. Muito obrigada. O senhor só aguarda que o senhor vai assinar. Tá bom? Obrigada. Senhor presidente, já gostaria de estar deliberando, tendo em vista o curto prazo para se encerrar a CPI, que nós possamos estar pedindo a intimação da senhora Márcia Helena de Souza Carvalho, para que ela possa ser ouvida a respeito do processo de licitação no próximo dia 23 de abril, às 14h. Concordo, aprovado. Que conste em ata, então, já a deliberação no sentido de ser ouvida a senhora Márcia Helena de Souza Carvalho, cuja qualificação se encontra a folha 1784, a fim de ser ouvida para prestar esclarecimentos a respeito da licitação, prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em gestão previdenciária no Instituto de Previdência do município de Barretos. Em sequência, senhor presidente, vamos começar a ouvir as pessoas que aqui estão na qualidade de testemunha. Gostaria de estar chamando o senhor Frederico a prestar esclarecimentos.
Tem, calma. Boa tarde, Frederico. Ótima tarde. Frederico, Pois não? há um termo que nós colocamos à disposição das pessoas de dizer a verdade, podendo se calar naquilo que possa comprometê-lo. O senhor vai assiná-lo? Sem dúvida, assino. Gostaria que o senhor se dirigisse, então, ali na Josi para pegar os seus dados. Eu já vou pedir. Josi, por gentileza, para ir adiantando,
vai qualificando as demais testemunhas, por gentileza, bem, para adiantar. Obrigado. Frederico, Não. você ocupa a função de diretor de administração e finanças no Instituto? Perfeito. Eu estou diretor de administração e finanças. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Você ocupa esse cargo desde quando? Acho que 2 de fevereiro de 2015. Na 2 gestão do Guilherme. de fevereiro de 2015. Frederico, Pois não? no dia 29 de maio, o Instituto já tinha confirmado que o acórdão de março de 2018 tinha deliberado nos termos de inconstitucionalidade dos cargos de diretor de benefícios e assessor jurídico, que seria mantido. Essa decisão, declarando a inconstitucionalidade dos cargos, ocorreu numa ação direta de inconstitucionalidade de número 21.60.141, dígito 66/2017, e, a fim de deixar bem claro, o que ela estabeleceu? Ela estabeleceu, além disso, de contrário a prevalecer o entendimento de que os efeitos da decisão, tendo em vista a segurança jurídica e o excepcional interesse social presente no caso, necessária a modulação de efeitos dessa declaração, para que ela tenha eficácia, ou seja, declarou os cargos, tanto de assessor jurídico quanto de diretor de benefício inconstitucional, e deu essa decisão com efeito de modulação para que ela tivesse eficácia em 120 dias a partir do julgamento. Correto. O Instituto entrou com um embargo de declaração, então vamos supor que a decisão final foi dia 29 de maio. Vamos considerar o prazo de 120 dias que foi concedido pelo tribunal, onde constou expresso na sentença tempo suficiente para a reorganização do quadro do funcionalismo afetado pelo julgamento. Ou seja, em maio de 2018, já estava pacificado que os dois cargos eram inconstitucionais, havia um prazo de 120 dias para que o Instituto tomasse providências, e o tribunal deixou muito claro que esse tempo era suficiente para essas providências de reorganização do quadro do funcionalismo público. De maio até 20 de setembro, o que foi feito pelo Instituto? Bom, primeiramente, doutora Paula, cumprimento-a com todo respeito, saúdo fraternalmente Luiz Humberto. Essas questões, né, já foi dito aí, a senhora citou, esse período, né, houve as defesas e, por fim, não conseguiu. Agora, os trâmites, né, para que se ajustasse perante o quadro de carreira também foi feito. E tudo isso também são delineados através de reuniões com os conselheiros. Bom, enfim, isso não aconteceu. E, vindo, então, onde nós, né, com a preocupação, porque hoje o Instituto de Previdência, os dois cargos que foram extintos, em suma, são de extrema importância. Sabe-se que, né, hoje o cargo de advogado ele tem que ser mediante de concurso público. Isso vai ser providenciado. Eu só quero fazer um paralelo da seguinte forma. A situação dos cargos extintos afeta-se em muito na questão de gestão, porque um completa o outro. Tá? Das dependências de cálculos que se vêm da prefeitura, os ajustes. Então, essa sequência de maio, né, a setembro, foi tomada algumas providências, tá? Mas só que ele não foi concretizado. Quais providências? Quais exatamente? Porque não houve abertura de dispensa? É uma dependência. Instituto de Previdência, Executivo e, consequentemente,
Tá? E isso é encaminhado aqui para ver a liberação disso aí. Você vai fazer esse complemento dos cargos aí. Exatamente. Algum momento o Instituto remeteu algum documento ao Executivo no sentido de enviar projeto para essa casa, em algum momento, antes do dia 20 de setembro, quando já expirado o prazo de 120 dias, concedido pelo Poder Judiciário, eu gostaria de saber, assim, de fato, o que o Instituto fez de março a setembro, de concreto. Concreto. Foram feitas várias tratativas, através do diretor-presidente, juntamente com o Executivo. Quais? O encaminhamento do projeto de lei de ajuste dos cargos e salários dos funcionários. E o senhor tem esse documento onde o senhor pede a remessa do projeto de lei para essa casa? Porque não chegou. Aqui nessa casa não veio nenhum projeto de lei. Por isso que eu estou dizendo. Tá? Nesse momento, não. A senhora Graziele, o senhor enviou a solicitação no dia 21 de setembro, às 9h12, no dia seguinte. O senhor enviou o e-mail para ela. E ela lhe respondeu às 10h11 do dia 21, exatamente 1 hora depois. O senhor já havia conversado com ela sobre o processo? Não. No caso da senhora Daniela, o senhor enviou a solicitação no dia 21 de setembro, às 9h14, e ela não lhe respondeu imediatamente. Daí o senhor reiterou o e-mail às 11h45 do dia 21. E daí ela lhe respondeu às 13h03, exatamente 4 horas depois. O senhor já havia conversado com ela sobre esse processo? Não. No dia seguinte, à abertura da licitação, no dia 21 de setembro de 2018, foi procedida uma reunião extraordinária com o Conselho. Isso. Nesta reunião, um dos conselheiros afirmou existir plano de cargos e carreiras aprovado pelo Conselho desde dezembro de 2017, onde os referidos cargos seriam preenchidos por concurso público. Fato que não foi contestado por nenhuma das pessoas presentes. Por que, até a presente data, este plano não foi enviado para a Câmara Municipal? Bom, até a presente data, nós encaminhamos esse ano, foi encaminhado através do diretor-presidente, já está deliberando lá, não sei como que é os procedimentos da Prefeitura, deve chegar, no seu prazo, a essa casa, o plano de carreira. Vai ser enviado agora, após mais de um ano que já foi autorizado pelo Conselho. O senhor sabe explicar por quê? No começo, eu já tinha falado, por trâmites, tá? Não deu certo da outra vez. Dessa vez, nós protocolamos, como já tinha feito, tá? Agora está protocolado. Eu não sei o que estou dizendo, eu não sei qual que é o procedimento da Prefeitura em encaminhar essa casa de lei. Espero que o bom senso reine para que esse plano de carreira seja aprovado. O plano de carreira primeiro precisa chegar para a gente analisar. O problema é que existe um plano aprovado desde dezembro de 2017 e precisou haver uma denúncia nessa casa para começar a se enviar as coisas. Na ata do Conselho do dia 21, também restou deliberado o rápido envio do projeto para a Câmara, bem como foi solicitada uma nova licitação com prazo determinado, com a elaboração de um TAC junto ao Poder Judiciário, até a finalização do concurso. Ou seja, no dia 21 de setembro de 2018, o Conselho deliberou no sentido de que, tendo em vista que foi determinada uma dispensa de licitação, que, nesse período de 90 dias, o Instituto abrisse uma licitação para contratar tanto um advogado quanto também os serviços técnicos. Então, quem tinha ganhado a dispensa de licitação foi o senhor Márcio Leme, no sentido de que, nesses 90 dias, já fosse aberto um processo de licitação, e nos mesmos termos, como aconteceu nessa casa, quando houve aqui também uma assinatura de um TAC, enquanto
o concurso público não fosse realizado, a pessoa que até então tinha um contrato aqui, permaneceria. Não foi realizado nada, não foi aberto processo de licitação no período de 90 dias, da mesma forma que não consta nenhuma procura do Ministério Público no sentido de se firmar um TAC para que fosse aberto um concurso público. O senhor sabe explicar o porquê? Vou resumir. A questão dos contratos foram feitos, né, nos ditames da Lei 8666, tudo dentro da sua legítima normalidade. Esse pedido de TAC, né, acho que, se eu não me engano, salvo engano, aí foi pelo conselheiro André, que é muito participativo das reuniões. Eu quero só, para frisar bem também, que todo esse procedimento, antes que se faça qualquer ato de assinatura, nós, da diretoria executiva, preparamos, né, os trâmites, chamamos os conselheiros ou convocamos para uma reunião extraordinária e também tem um parecer do procurador jurídico validando que o certame ele estava correto. Agora, a questão da TAC não foi feita. Da mesma forma que não foi feito um processo de licitação durante o período de 90 dias, porque o contrato da dispensa de licitação era por 90 dias. O Conselho deliberou, e não foi uma sugestão do senhor André, mas constou assinado por todos, ou seja, foi uma deliberação do Conselho, que naquele dia 21 de setembro, o Conselho tinha deliberado que ao Instituto caberia, já tendo em vista que era só por 90 dias uma dispensa de licitação, abrir uma licitação. Mais uma vez, assim como aconteceu quando o Poder Judiciário determinou 120 dias, o Instituto se manteve inerte. Eu quero entender essa inércia do Instituto. Eu não vejo como inércia. Tá? E quando eu citei o nome do André, não é falando que ele foi o propositor disso. Eu disse o nome do André porque ele é participativo, tá? Está deliberando muitas coisas em favor do IPMB. Bom, enfim, era um prazo de 90 dias. Como é muito volume de muitas coisas para serem feitas, houve-se um aditamento. O aditamento ele foi legal também. E houve também uma aprovação feita pelos conselhos. Quanto agora, nós estamos fazendo o processo de licitatório dessa mesma situação segunda-feira. Segunda-feira agora tem 2 certames, tanto para gestão previdenciária quanto para o cargo de serviços jurídicos. Já está marcado para serem feitos. Exatamente. Vamos falar agora da licitação que está sendo realizada, que segunda-feira vai ter a licitação. Quanto tempo demorou para vocês abrirem a licitação e agora, segunda-feira, vai ser apresentadas as propostas? Dentro do tempo normal. Qual tempo? Trâmite. Quanto? Não me recordo agora. Porque me parece que vocês abriram após a abertura da CPI, esse processo de licitação, e vai conseguir já solucionar. O que é estranho é que, dentro de 120 dias concedido pelo Poder Judiciário, nada foi realizado em termos de licitação. O Conselho deliberou para também fosse feita a licitação em 90 dias, não foi feito, e só agora, já passados aí quase, vamos dizer, se foi em maio que o Poder Judiciário estabeleceu a inconstitucionalidade, nós estamos em abril, praticamente um ano. Quero fazer só uma ressalva. A importância de uma CPI tem a sua grande valia. E a importância também, tanto do Executivo quanto do Legislativo, enfim, houve essa preocupação, sim. Então, tudo, no seu tempo, está acontecendo. E vai acontecer com normalidade. E até aproveitando também, não é esse o momento da deixa, essa casa, né, tem nobres pessoas, 17 vereadores. Fica aqui um pedido, né,
para que, se possível for, compareçam ao Instituto para ver o sistema de trabalho do IPMB. Por que eu estou falando isso? Isso é de grande importância, conhecer. Eu estou dizendo para esquecer o lado partidário. É unir ideias que todos nós somos capazes de encontrar, tá, uma solução. E vejo nessa Casa de Lei essa importância e essa facilitação. Então, eu deixo aqui, tá, gostaria, se oportuno for, né, que os nobres vereadores, em cada um no seu tempo, nos fizessem a visita para conhecer, né, os trâmites administrativos do IPMB. Nós ficaríamos muito gratos. E fica aqui reiterado o pedido do senhor para demonstrar todos os atos realizados no sentido de cumprir a ordem judicial. O senhor falou que remeteu ao Executivo, enfim, o projeto de lei aprovado desde 2017 pelo Conselho. Enfim, todas as medidas que foram tomadas no sentido de cumprir a ordem judicial. Perfeito. Na ata do dia 21 de setembro, que se iniciou às 10 horas, já foram apresentadas as propostas. Ocorre que a proposta da senhora Daniele só aconteceu às 13 horas e 3 minutos. O senhor ficou esperando a proposta dela para poder encerrar a sessão extraordinária do Conselho? Não. Como que o senhor apresentou, e foi muito deliberado no dia, né, foi exatamente no dia 21 de setembro, começou às 10 horas. Às 10 horas iniciou. De início, foi sugerido que deveria existir a contratação, né, por dispensa de licitação. Isso. Deu-se um intervalo para almoço e, em seguida, retornou. Eu não consigo conceber como que já sabia quem iria, quais os valores seriam propostos no dia 21, sendo que a senhora Daniele só apresentou a sua proposta às 13h03 e a sessão extraordinária do Conselho encerrou às 2 horas. Bom, a sessão encerrou, ela teve o prolongamento. Isso está em ata, porque foi mostrado aos conselheiros. Transparência, foi mostrado aos conselheiros. Mas, então, o senhor saberia que ela iria responder naquele dia, porque começou-se uma sessão extraordinária do Conselho, onde já se sabia as propostas com relação às pessoas que apresentaram no dia 20, mas no dia 21, quando vocês abriram a sessão extraordinária, não haviam propostas das advogadas. Não houve, em nenhum momento, contato com ambas, só através de e-mail. Após 90 dias, né, houve a prorrogação, mesmo ultrapassando o teto para a dispensa da licitação. Permite? Permito. Permite. Não ultrapassou o teto de 17.600. Encerrou-se o contrato. Foi feito o contrato assinado em 21 de dezembro, porém, tem uma ordem de serviço que o serviço iria começar a ser executado em 2 de janeiro. Então, mas a dispensa da licitação, ela é sempre considerada pelo período de 12 meses, porque senão todo mundo, no final do ano, né, começaria a fazer dispensa de licitação e prorrogaria em janeiro do ano seguinte. Não, perfeito, mas esse é mais específico. Esse já estava delimitado, que nós tínhamos que tomar decisões, já não deixava... Começou dia 2 e encerrou-se no dia 2 de abril. Então, no dia 2 de abril. Não Hoje, houve, então... Não houve, só um instantinho, por favor, se assim posso. Não ultrapassou o limite da 17.400. Então, hoje o Instituto está sem advogado. Perfeito, boa. Obrigado da pergunta, é muito oportuna. Hoje, nós nos encontramos sem pareceres jurídicos e também conciliado da parte previdenciária.
Mesmo com prazo aí. Tá? Essa é a preocupação. Se o senhor somar que foram 120 dias concedidos, e o tribunal foi muito claro no sentido que 120 dias era tempo suficiente para reenquadrar. Se o senhor considerar que desde dezembro de 2017 existe um plano aprovado, se o senhor considerar que mesmo o tribunal tendo dado 120 dias, vocês fizeram 2 contratos, cada um de 90 dias. Bom, voltando, questão do prazos judiciais. A partir do dia, como encerrou, findou-se o contrato do jurídico, houve-se uma preocupação do doutor Ronaldo que antecedeu. Eu não sei como que eu processei o nome correto. Ele se manifestou perante ao judiciário, a senhora deve entender muito melhor do que eu, pedindo, né, nesse período, que eu não sei a palavra que eu devo usar aqui, né, não sei se é dilação de prazo, Ele entrou com embargo de declaração, e é exatamente isso. Eu não estou nem considerando, só para o senhor ter noção, porque a decisão saiu em março de 2018. Quando entrou com embargo de declaração, vamos dizer assim, o Instituto ainda ganhou um tempo para poder cumprir a ordem judicial. Eu estou considerando, Márcio, abril, maio, 2 meses a mais. Sim. Se nós considerarmos se considerarmos março, dá mais de um ano. Então, esperou acabar a prorrogação para daí abrir processo de licitação. Bom, deixa essa... Está findando muito em prazos, né? Dentro do nosso limite, nós fizemos o que tinha que ser feito, entendo eu, corretamente. Se deu prazo de 120, não vou aumentar mais nesse mérito. Quero frisar bem que os prazos do Instituto, todos judiciais, que foram feitos com muita galhardia pelo Dr. Ronaldo, eu quero dizer assim, o Instituto de Previdência, a não sei como é que vai ficar os trâmites agora, quando for abrir o concurso público, ele tinha somente um assessor extinto, depois nós contratamos um advogado. A sequência e o volume que se tem perante ao IPMB, ele é muito grande. E o fez. Então, necessariamente, uma pessoa estritamente capaz, tá, dentro das possibilidades, e foram feitas, não perdeu nenhum prazo. A preocupação, sim, é os prazos de agora, que deve estar correndo. Eu não sei os trâmites, como que funciona. Só para deixar bem claro, senhor Frederico, aqui ninguém está questionando a qualidade do serviço, mas sim a questão da ausência de licitação, de uma dispensa de licitação, de uma inércia de 120 dias, depois de uma inércia de 90 dias, enfim, da ausência de determinações, de atitudes, a fim de se cumprir uma ordem judicial, a fim de se dar maior transparência, que é um dinheiro público, é erário público, é um instituto onde nós temos aí, sim, envolvido mais de 3.000 famílias. É nesse sentido. Ninguém aqui questiona nem a capacidade do senhor Márcio Leme, nem a capacidade do senhor Ronaldo, e sim toda a dificuldade para se cumprir uma ordem judicial e uma dispensa de licitação após 120 dias, após uma exoneração. É esse o objeto, né, da CPI, e não o trabalho, enfim, executado tanto pelo senhor Márcio Leme quanto pelo senhor Ronaldo. Muito obrigada. Sem mais, senhor presidente. Poderia só... Posso fazer? Quando eu disse, tá, a CPI está aqui para qualificar profissional. A CPI está aqui para averiguar indícios ou algum fato que possa estar errado. Quando nós temos essa oportunidade de estar aqui, isso é muito importante você valorar
pessoas qualificadas. Então, é nesse sentido. E quero frisar que jamais cometemos uma inércia. Rafael Dutra, alguma coisa? Boa tarde a todos. Eu conheço um pouco a realidade do Instituto, não tão afinco quanto vocês que trabalham lá. Perfeito. Até porque auxiliei a lei que dá cesta básica aos servidores do Instituto. Perfeito. Que era uma disparidade, uma vergonha, visto que os outros órgãos da administração pública, direta e indireta, não tinham têm esse benefício. E, especificamente do Instituto, aqueles poucos servidores que ali estão Perfeito. não tinham direito à cesta básica. Então, eu sou muito feliz com essa conquista desse vereador para o Instituto da Previdência. A respeito da CPI, a vereadora Paula Lemos e o Capeta já fizeram as perguntas necessárias referente ao presente caso, mas levanta a bandeira que futuramente nós temos que convidar o pessoal do Instituto da Previdência para que nós possamos, sim, discutir a realidade e a necessidade de uma reestruturação do Instituto da Previdência, que hoje está sem seu diretor, uma entidade que precisa estar sem seu diretor, e tem uma dívida aí de 150 milhões previdenciárias que se arrasta há décadas. Então, eu sou até favorável a uma nova CPI, especificamente para discutir o Instituto da Previdência, a reestruturação, reorganização, visando a saúde financeira daquele órgão, como também o futuro dos servidores públicos municipais que estão efetivamente atrelados a ele. E é preocupante, é preocupante. Obrigado, senhor presidente. Permite novamente, senhor presidente? Pois não, pois não. Agradeço as palavras. É muito importante o que você disse, né? Quando a preocupação da cesta básica, nós já vimos, há muita disparidade. Não é só cesta básica, não. Há muita disparidade perante ao IPMB. Hoje, o quadro de funcionário, ele é escasso. Mas são profissionais, eu tenho que relatar aqui, profissionais com vontade de fazer algo. A questão, né, da exoneração do diretor-presidente, por felicidade ou ironia, a Lei 3.705 ela é bem específica. Eu estou acumulando 2 cargos. Só que não é dessa forma que se faz uma ótima gestão. E quando eu disse, não sei se o senhor estava aqui, essa participação dessa Casa de Lei com o Instituto de Previdência é importante. Esquecer lá do partidário, ver a solução. Porque o lado partidário é importante, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte do sistema político. Mas quando eu digo sentar, ver a probabilidade, nós estamos falando aqui de quase 5 mil pessoas, da necessidade. Tá? E quando o senhor disse a questão de 150 milhões, isso é estudos atuariais, mas é uma preocupação financeira, sim. Então, deixo aqui e reitero, gostaria, dentro da possibilidade dessa Casa de Lei, que se fizesse isso mesmo, porque vai ser muito importante. Eu falo todos, tá? É muito importante. Infelizmente, tem 3 CPIs aqui dentro da casa. Desculpa. Só para concluir a respeito desse assunto, que é importante até para quem nos acompanha, mas eu já protocolei pedido para que nós possamos montar uma comissão especial. Perfeito. Ou, às vezes, até a possibilidade de uma CPI para a gente poder apurar fundos. Perfeito, E ótimo. apresentei um requerimento que vai ser votado agora, uma indicação, segunda-feira, e aí já consegui o apoio de 7 vereadores, falta mais 10 vereadores, para que o prefeito mande um projeto de lei para essa casa, que o dinheiro, a prefeitura disponibiliza um recurso para a Câmara Municipal. Perfeito. Sempre dá uma devolução desse recurso. Perfeito. Se nós pegássemos aí os últimos 6 anos, devolveu 6.800.000 praticamente. Então, qual que é o objetivo? Quando esse dinheiro é devolvido aos cofres da prefeitura, em tese, a prefeitura não está contando com esse dinheiro. Sim. Em tese, a prefeitura não está contando com esse dinheiro.
Então, nós estamos fazendo uma indicação, tem apoio de 7 vereadores. Segunda-feira eu vou ver se eu consigo pegar a assinatura de todos os vereadores, para que o prefeito mande um projeto de lei para que esse dinheiro que é devolvido da Câmara Municipal vai direto para o Instituto da Previdência para fazer o aporte dessas dívidas que são tremendas. Ótimo. Então, esse projeto é um projeto que eu olhei em outras cidades que tem. Já conversei por cima com o prefeito, ele sinalizou a possibilidade. Tenho que agradecer esses 7 vereadores que eu fui conversando particularmente e apoiaram essa indicação, então vai ser votado aqui na segunda-feira. Se nós pegássemos aí os últimos 6 anos da administração, se o prefeito tivesse feito o que era de competência dele, de responsabilidade dele, dos aportes, né, que atrasava isso, aquilo, mais o retorno que vem da Câmara Municipal, nós teríamos diminuído um pouco a despesa do Instituto da Previdência. Mas não é o tema da tarde de hoje, mas é uma discussão que cabe solução independente da bandeira partidária. Perfeito. Até porque o problema também é independente da bandeira partidária, porque vários partidos passaram por lá, várias lideranças, e o problema se arrasta há décadas. Perfeito. Obrigado. Obrigado, parabéns. Senhor presidente, exatamente, gostaria de deixar frisado aqui que nós estamos numa comissão processante de inquérito. A discussão do Instituto em um momento posterior, tanto que tem inúmeras leis nesse sentido, visando essa questão do Instituto. E, assim, não vou me estender com relação ao Instituto em si, até porque nós estamos aqui não só analisando o Instituto, mas vários contratos onde houve denúncia. Perfeito. Só volto a reiterar, até porque nós temos que focar no objeto da CPI, e essa é a função que nos traz nessa tarde. Sim. É que eu gostaria que o senhor, porque o senhor frisou a ausência de inércia, então eu gostaria que o senhor juntasse toda a documentação que o senhor dispõe no prazo de 5 dias para evidenciar a ausência de inércia, né, durante esse período de 120 dias, onde não houve abertura de processo de licitação, nem depois, quando houve a dispensa, onde foi deliberado o conselho, seria 90 dias, né, para abrir licitação, também não consta nada nos autos. Então, se o senhor tiver qualquer documentação nesse sentido, bem como toda a documentação que o senhor tiver relacionada ao Poder Executivo, de remessa desse plano de carreira aprovado pelo Conselho desde dezembro de 2017. Muito obrigado, sem mais. Frederico, boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Embora observando atentamente as colocações de todos que aqui, posso dizer ao irmão Frederico, responsável pelo Instituto hoje, como diretor, que é óbvio que os nossos princípios, né, voltado à questão da legalidade e moralidade. Sim, né? claro, existiu uma determinação jurídica que do qual não foi cumprida e excedeu o prazo legal dado pela própria Justiça. No meu entendimento é isso. E a CPI, na verdade, é para que a gente possa ouvir as pessoas que foram citadas em denúncias. E aqui, no final, nós possamos elaborar um relatório e apresentar ao órgão competente, que é o Ministério Público. Sim. Ele, sim, tem o poder de analisar e julgar, e é isto que será feito aqui. Né? Questões do Instituto, como você muito bem colocou, da participação dos vereadores presentes, acho até legal, mas o mais importante é os profissionais ali em exercício da função, quando das dificuldades, procurar também o legislativo para que a gente possa ter um diálogo e buscar um denominador comum para a solução dos fatos ali apresentados. Portanto, eu vejo que nós, vereadores, temos sim o poder do diálogo em busca de uma solução. Perfeito. Mas de entendimento profissional, eu confesso que eu sou leigo em relação ao Instituto, né? Então, às vezes, nem a participação, a presença do vereador, sem conhecimento de causa, não vai buscar a solução, a não ser que o profissional em exercício da função nos traga o problema e, junto ao executivo, vamos buscar a solução. Isso é fato. Né? E eu vejo que isso é de extrema importância, a participação. O vereador está à disposição de tudo, para que juntos possamos buscar a solução. Mas o que hoje se discute aqui é em relação à legalidade e moralidade dos fatos apresentados em decisão jurídica, que do qual não foi cumprida. Só isso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, eu. Obrigado a todos. Senhor Márcio Leme, por favor.
Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde, tudo bem? Há um termo de compromisso de dizer a verdade, podendo se calar naquilo que possa te comprometer. O senhor vai assinar? Sim. Senhor Márcio, apenas a fim de ficar claro, até para a população possa entender, nós não estamos aqui para discutir o Instituto em si, até porque eu mesmo tenho um requerimento aqui pedindo para que o diretor venha aqui em algum momento futuro esclarecer a questão do Instituto. Enfim, todas as ausências de repasse, tudo com relação à problemática do Instituto. Nós estamos aqui, na verdade, a CPI hoje, na tarde de hoje, está aqui para discutir a questão dos contratos, no caso de dispensa de licitação, uma em que o senhor sagrou-se vencedor, e a outra, no relação ao contrato de assessoria jurídica, onde o senhor Ronaldo sagrou-se vencedor. Então, nós vamos nos ater à questão que é objeto da CPI. Correto. Correto. O senhor foi comissionado do Instituto de quando a quando? Janeiro de 2013 a setembro de 2018. O senhor já prestou esse tipo de serviço que o senhor acabou prestando lá, né, no Instituto de Previdência, para outros órgãos públicos? Não, nunca. Como que surgiu o interesse de prestar esse tipo de serviço para o Instituto? No caso, o senhor nunca tinha prestado antes para nenhum outro órgão. Como que foi? Não, eu recebi um e-mail para fazer a proposta, eu fiz a proposta. Ah, não, eu estou assim, falando de 2013, né, que o senhor começou a trabalhar, né, como diretor lá, lá no Instituto. O senhor nunca havia trabalhado antes nesse tipo de função, antes de 2013? Cargo público, não. Eu sempre fui contador, né? O senhor sempre foi contador, mas em cargo público, questão nunca. de Instituto de Previdência, nunca. O senhor solicitou uma certidão no dia 14 de setembro de 2018, onde atestava que o senhor tinha prestado serviços para o Instituto. Em que sentido, por que o senhor pediu essa certidão? Não, pelo que eu me recordo, foi quando, da apresentação da documentação, precisava de um atestado que havia trabalhado ou para empresa pública, tal. E eu pedi lá no Instituto, que era o que ia atestar. Então, eles deram esse atestado, mas eu não me atentei para a data, realmente. Porque, na verdade, a declaração onde consta que o senhor prestou serviço foi no dia 14 de setembro, né? Exatamente no dia que o senhor foi exonerado, mas a proposta do senhor, enfim, que o senhor apresentou para o Instituto, foi no dia 20 de setembro, 6 dias após. Eu penso aí que, como contrato, acho que nós fomos exonerados dia 14, talvez eles tenham colocado a data dia 14, mas eu pedi isso posteriormente. Quando da apresentação, o senhor pediu isso posteriormente para quem? Pedi lá no Instituto, na parte administrativa, para que fosse emitido, porque dentro dos requisitos das propostas era um atestado de capacidade. Na parte administrativa, o senhor solicitou para que servidor este documento? Olha, se não me engano, no dia que estava o senhor Carlos Alberto e o Frederico. Eu pedi para os dois esse atestado, sim, se não me engano. Se não me engano, os dois estavam na sala quando eu pedi. Porque aqui consta a data do dia 14 de setembro, exatamente o dia em que o senhor pediu a exoneração. Então, o senhor pediu depois. Pedi depois. O senhor pediu depois? Sim. Que dia que o senhor pediu esse documento? O senhor sabe? O senhor se recorda? Foi quando da apresentação da documentação que falaram que nós tínhamos... a proposta nossa tinha sido a melhor. Tá. Foi quando o senhor precisou apresentar a documentação para firmar o contrato. Isso. Então, foi posteriormente. Isso. O senhor recebeu um e-mail do seu Frederico, do Instituto, no dia 20 de setembro de 2018. E o respondeu menos de 2 horas depois.
O senhor já havia conversado com ele antes? Não. O senhor, mas assim, o senhor estava esperando esse e-mail? Não. O senhor recebeu o e-mail, já conseguiu pensar na proposta e já apresentou em menos de 2 horas? Sim, a proposta veio. Normalmente você responde os e-mails quando você recebe. E como eu recebi já, de imediato, analisei as propostas e retornei, assim que possível. O senhor conhece o senhor Luciano Branco e a senhora Silvana Greco? O Silvana Greco eu não conheço, o Luciano Branco eu conheço, que tem um escritório de contabilidade em Barretos há muito tempo. O senhor não conhece a senhora Silvana, mas conhece o... Conhecer assim, às vezes eu vejo quem é, mas eu não sei identificar quem é ela. O Luciano, sim, porque há muito tempo ele tem escritório de contabilidade em Barretos, né? O senhor já participou de outros processos licitatórios com eles? Não, nunca. O senhor foi o único processo licitatório que o senhor realizou até hoje, foi esse? Sim. Sim. Muito obrigado. Sem mais, senhor presidente. Uma coisa, Rafael. Sem mais. Márcio, obrigado, viu? Muito obrigado. Dispensado. Josi, o senhor Luciano Branco está aí? Justificou a ausência? A senhora Silvana justificou a ausência, nós vamos intimar a outra pessoa que apresentou a proposta. O senhor Luciano Branco não justificou a ausência? Gostaria de já deliberar com os senhores para que o senhor Luciano Branco seja novamente intimado a comparecer no dia 23 de abril, às 14 horas. Ok, Rafael. O Luciano Branco não é o Guimarães, não, né? Não, acho que ficou... Entrar em contato com ele, não. Não, né? Não, eu falei com ele, foi ontem, né? Ele estava no Rio de Janeiro, mas provavelmente... Mas é bom já intimar, mas eu vou persistir. Então, com relação ao contrato onde o senhor Márcio Lemos sagrou-se vencedor, as outras 2 pessoas que participaram do certame serão ouvidas no dia 23. Gostaria de chamar o senhor Ronaldo. Certo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Ronaldo, existe um termo de compromisso, né, de dizer a verdade. O senhor vai assinar? Já está assinado. Obrigada. Senhor Ronaldo, o senhor foi comissionado do Instituto de quando a quando? De março de 2013 até setembro de 2018. Março de 2013 a setembro de 2018. Isso. O senhor já havia prestado esse tipo de serviço de assessoria jurídica para outros órgãos públicos? Eu fui estagiário no INSS. Acho que 2 anos, 2 anos e meio. Eu acho que fora isso daí, não. O senhor apresentou orçamento para o Instituto no dia 20 de setembro de 2018. Como o senhor ficou sabendo? Como que o senhor ficou sabendo do certame no dia 20 de setembro? Então, eu me recordo que tava já tinha 120 dias úteis, né, da ADIM, já tinha se esvaído. Nós ficamos com uma preocupação enorme com o Instituto de tocante a prazos. E eu não me lembro se foi remetido e-mail para mim ou algo assim. Chama a atenção exatamente por isso, e é o motivo da pergunta. O senhor, de todas as pessoas que participaram da dispensa, no caso de licitação, o senhor é o único que não consta e-mail aqui. O senhor é o único, assim, no caso de assessoria jurídica. O senhor é o único que apresentou no dia 20. E o senhor é o único que não teve e-mail.
Então, eu, sinceramente, dado o volume de processos, de requerimentos, eu não me recordo plenamente, mas eu me lembro que até eu fiz de uma forma que não era muito correta, que eu peguei, juntei todos os processos que tinha, juntei certidões e tal, e não precisava disso. Sinceramente, não me atentei direito. Eu me lembro que o que eu apresentei foi uma proposta, abaixo do que eu recebia como assessor jurídico. Aí e também não tinha esperança nem de ficar lá no Instituto, porque uma que estava sacrificando minha vida profissional e outra as condições muito precárias de trabalho, que controla poucos servidores, processo administrativo disciplinar, cumprimento de sentença sob pena de multa diária, contestação, é bem desgastante. Então, data, sim, a senhora me desculpa que eu não poder esclarecer para a senhora. Se for possível, gostaria até de deixar alguns os processos que eu estou fazendo na minha possibilidade. Os processos que têm trâmite em primeira instância contra o Instituto são muito. Estou pedindo, embora não esteja mais, a suspensão dos prazos, procurando resguardar o Instituto de Previdência. Eu acho que, como não sei se cabe a minha... Aqui vai um desabafo. Não sei o que aconteceu nesse trâmite de licitação, porque não foi feito, mas eu me recordo plenamente de ter vindo numa sala aqui falar sobre o Instituto de Previdência, da necessidade de ter uma lei para adequar os cargos, porque assessor jurídico não constava nem as atividades. E isso antes da ADIM. Foi uma comissão, eu não vou lembrar o certo. Estive aqui. Estava presente o vereador Cipriano, Carlos do Basquete. Se eu não me engano, o doutor Rafael também estava. Então, eu só estou fazendo esse adendo para justificar que eu não lembro muito de datas. Sinceramente, é muito corrido. Então, se o senhor tiver o e-mail, se o senhor recebeu o e-mail ou não do senhor Frederico, se o senhor puder juntar, nós agradecemos, porque chama a atenção o fato do senhor ter sido um único, né, candidato na época, enfim, a pessoa que apresentou o orçamento, que não tem e-mail, e o único dos advogados que apresentou no dia 20. Todas as outras duas apresentaram no dia 21. Eu não sei se foi pelo fato de eu estar presente numa das reuniões do Conselho, que às vezes eles pedem auxílio jurídico, eu estou presente, eu não me lembro muito o que foi. Eu sei que, hora que findou o contrato, findou os prazos de 120 dias úteis, né? E aí eu não me lembro como que se deu isso daí, mas se eu entreguei pessoalmente, se me falaram verbalmente. Mas eu fiz como um mero procedimento. O senhor fez o senhor apresentou uma proposta menor do que o senhor recebia como assessor jurídico? Isso. Foi de advogado, né? Não era mais assessor jurídico. Quanto o senhor recebia? Só para a gente... Não sei se era 5.800. Ah, tá. E o senhor fez uma proposta... De 5.250, eu não me recordo ao certo. É 5.520 que o senhor apresentou. Eu não me lembro quanto foi. E, diante disso, né, eu fui chamado também, já tinha retirado minhas coisas lá do Instituto. Já estava muito preocupado com o prazo processual, com multa diária, que, infelizmente, o judiciário não quer saber se está sem advogado, se... Bom, a senhora que é de advogada sabe muito bem. O senhor chegou, em algum momento, a oficiar tanto o diretor, no caso o senhor Frederico, ou mesmo o presidente na época, sobre a necessidade de se abrir um processo licitatório dentro do prazo de 120 dias, ou mesmo o senhor prefeito? O senhor chegou a fazer alguma conversa nesse sentido? Bom, vamos voltar na ADIM. A ADIM, o Instituto não foi citado. Quem foi citado foi o município de Barretos. Tentamos externar todas as alegações do tocante à necessidade, de interesse público, do perigo do erário público, com multas, da ausência desses dois cargos. O que houve? Nessa ADIM, tentamos entrar com amigos curiae. Não tivemos êxito. Então, não fizemos parte do processo da ADIM. O que houve? Após a conclusão, houve uma notificação sobre o ocorrido.
a gente entrou com embargos, mas foi, sinceramente, já não era o momento oportuno. O correto qual teria sido? Ou a Câmara, ou no caso, o Executivo, ter informado o Instituto do contexto, né, dessa DIN, porque a lei tinha vigência desde 2004, quer dizer, depois de 15 anos foi questionado isso daí. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei até a montar, não sei, eu tenho isso daí no meu computador, cheguei até a apresentar para o Conselho e cheguei a apresentar aqui nessa comissão uma tentativa de modificação da lei, porque a lei a lei a 3.750 de 2004, ela é muito ultrapassada em muitos direitos assim, básicos, previdenciários, que o regime geral adota e o regime próprio não adota mais. E eu cheguei a falar da necessidade, só que como eu não tenho poder de gerência, o que eu posso fazer? Eu posso falar. O que eu posso quando eu sou provocado, eu falo. Mas, informalmente, eu falei, existe a necessidade de fazer a licitação, um concurso. No concurso, salvo engano, era dificuldade financeira, previsão orçamentária, falta de especificação do cargo de advogado na lei. Tinha uma série de empecilhos que acho que atravancou o processo. No caso, né, vocês realmente não ingressaram de início, mas a partir de março, né, vocês tomaram ciência da declaração de inconstitucionalidade, tanto que foi o Instituto que entrou com embargos de declaração. Perfeito. Então, a partir daquela data, o Instituto tinha ciência, e é onde até questionei muito o senhor Frederico, no sentido assim, estou com ciência, a partir de março de 2018, que o tribunal reconheceu 2 cargos, que são de fundamental importância para o Instituto. Deu 120 dias para eu tomar as atitudes. Esperou-se, né, todo esse processo, considerando maio, que foi quando os embargos foram julgados, não estou nem considerando março, mas desde março o Instituto estava ciente da inconstitucionalidade e do prazo de 120 dias. Daí, a partir de maio, quando realmente transitou em julgado, enfim, a decisão. Perfeito. Não foi feito assim, pelo menos não consta nada nos autos, no sentido assim, não, vamos abrir um processo de licitação, porque tem 120 dias, enfim. O senhor falou que o senhor falou informalmente. O senhor chegou a falar informalmente com o prefeito ou falou informalmente só com o diretor-presidente? Que eu tenha conhecimento, não posso falar por ele. Com o antigo presidente do Instituto, ele, salvo engano, ele mandou vários e-mails, eu não sei se foi para o jurídico da prefeitura ou para o prefeito diretamente, nesse sentido, que a possibilidade de fazer concurso, acho que financeiramente não era possível no ano letivo, que a escassez de funcionário doente, acho que ele tem 6, salvo engano, são 6 funcionários, tirando a faxineira, que faz serviços gerais, para movimentar o Instituto inteiro. É muito pouca estrutura. Então, o que acontece? A gente fala uma vez, atenta uma vez, e já vem outro problema, vem problema de comissão disciplinar, que sabe que está correndo lá dentro do Instituto. Então, a gente fica assim, abarrotado. Sinceramente, eu não tenho noção do como foi feito, eu não tenho poder de gerência. Mas isso daí foi passado para o Executivo, foi passado para o presidente, foi passado para o jurídico da Prefeitura, que tinha pleno conhecimento, porque tanto que ele estava na causa, né? Isso foi passado para o secretário, no caso, assim, exatamente por isso que eu estou perguntando tudo para o senhor. Não posso falar pelos outros. Assim, o que a gente tem acesso aqui é o que está nos autos. Perfeito. Né? Nós não temos acesso ao que não está nos autos. O que foi passado nos autos, que consta aqui, que foi solicitado para o prefeito para que ele pedisse para o departamento jurídico dar um parecer com relação aos processos de dispensa de licitação. No caso, há 2 pareceres do secretário jurídico, não é nem do diretor jurídico, nem de nenhum servidor efetivo da casa, e sim do secretário do jurídico, mas somente com relação à dispensa de licitação. Não há nada nos autos alegando isso que o senhor falou. Olha, foi mandado e-mails no sentido de que nós temos uma deficiência,
E isso não consta nos autos. Esse e-mail, até vou tomar essa liberdade, esse e-mail onde ele comunicava, não sei se o jurídico ou o próprio prefeito, esse e-mail era um e-mail institucional ou era um e-mail particular? O senhor sabe dizer? Não era meu, eu desconheço. Então, o senhor Frederico ainda se encontra aqui. Senhor Frederico, se existir esses e-mails são de extrema importância para a CPI. Se forem e-mails institucionais, nós já estamos solicitando, né, o envio desses e-mails aí onde houve esse pedido ao senhor prefeito. Depois eu vou abrir novamente a palavra para o senhor Frederico com relação a esse fato novo. Sem mais. O senhor conhece a senhora Graziele Oliveira e a senhora Daniela? De nome, eu não conheço pessoalmente. Se eu ver na rua, eu não conheço. Não conhece. Muito obrigada. Sem mais, senhor presidente. Rafael. Sem mais. Muito obrigado, doutor. Obrigado, viu? Não é de quê. Acabou de chegar um pedido com relação a um outro contrato, senhores. Já gostaria de estar deliberando. O senhor está... Lógico. O senhor Fábio Barbaroto, que foi ouvido ontem, ele gostaria de saber se pode trazer as documentações que foram solicitadas. Vou abrir. Em sequência, o senhor pode, se o senhor quiser já... o senhor Fábio Barbaroto quer saber se pode trazer os documentos que ele ficou de trazer tudo digitalmente. Para nós não há problema nenhum, então eu opino pelo deferimento, para que ele já saia cientificado. Rafael. Deferido também. Pois não. Tendo em vista essa colocação, certo, né, eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer a respeito desses e-mails. Nesse caso aí, eu preciso averiguar que muitos e-mails é do diretor-presidente. Eu preciso entrar em contato com ele nessas tratativas, tá ok? Então, eu gostaria já de deixar, né, consignado que, sendo um e-mail institucional, daí pertence à instituição. Sendo um e-mail particular, realmente nós não podemos ter acesso. Mas, se for um e-mail institucional, se o senhor tiver acesso, nós gostaríamos, sim, que fosse remetido esses e-mails para essa casa. Entendi. Muito obrigada. Agradeço. Oi? Não, tem mais uma pessoa. Quem que está? É a Daniela? Qual que é a senhora chama? Senhora Daniela, por favor. Obrigada. Boa tarde, doutora Boa Daniela. tarde. A senhora está aqui na qualidade de testemunha, aliás, todos estavam na qualidade de testemunho, o presidente falou logo no início, mas estamos reiterando aqui. A senhora tem um termo de compromisso de dizer a verdade, podendo calar-se caso algo venha te comprometer. A senhora assinou o termo? Assinei. Tá. Com o senhor presidente. Boa tarde, doutora Daniela. Seja Boa bem-vinda. tarde. Obrigada. Doutora, a senhora tem quanto tempo de formação como advogada? Já tem quase 4 anos, mas eu comecei a advogar efetivamente em 2017. A senhora tem especialização em direito previdenciário? Sim, eu comecei uma especialização em outubro de 2017, no regime geral, e esse ano eu comecei em regime próprio, né, que seria servidores municipais, estaduais e federais. A senhora já prestou esse tipo de serviço para outros órgãos públicos? Não, nunca prestei. A senhora recebeu um e-mail do senhor Frederico, do Instituto, no dia 21 de setembro de 2018 e o respondeu no mesmo dia após a insistência dele. Como foi que procedeu isto? Então, eu recebi o e-mail. A princípio, eu achei que eu já tinha ido ao Instituto, não conheço o Frederico.
Eu fiquei surpresa assim por ter recebido um e-mail, porque eu nunca tinha prestado nenhum tipo de serviço, né, nenhum tipo de assessoria. Mas eu já tinha comparecido ao Instituto algumas vezes, solicitando cópia de processo administrativo para revisão de aposentadoria de servidores, mas recebi esse convite, não por e-mail. Assim. Eu até imaginei que fosse por conta de já ter ido lá algumas vezes e eles terem meu contato, procurações. Sim. A senhora conhece o senhor Ronaldo Andreoli e a senhora Graziele Oliveira? O Ronaldo, não. A Graziele, sim. Nós dividimos o escritório até 2 meses atrás, até o início de janeiro. O Ronaldo nunca... Não, eu vi agora. Sem mais, relatora. A senhora dividiu o escritório com a outra advogada que apresentou também proposta. Isso. Na qualificação técnica, exigia 5 anos de exercício. A senhora observou que a senhora, Observei. que a senhora não cumpria o requisito? Só que aí foi dito que poderia enviar a proposta de orçamento mesmo assim. Ah, tá. Então, assim, a senhora teve um contato telefônico. Com quem que a senhora conversou que poderia enviar essa proposta mesmo assim? Com quem a senhora falou? A senhora falou, olha... Não, foi conversando mesmo com a Graziele. Ah, com a Graziele. Com a Graziele mesmo. Com a Graziele a senhora conversou. Ah, tá. Não, porque chama a atenção pelo seguinte, no caso da senhora, no e-mail específico da senhora, como eu acabei de falar para o senhor Frederico, é que, assim, foi aberto o processo de dispensa de licitação no dia 20 e, no dia 21, houve, né, a abertura de uma sessão extraordinária pedida por eles no sentido de balizar todo esse processo de dispensa de licitação, enfim, de contratação. E chamou a atenção, no caso da senhora, por quê? Porque ele mandou às 8h53. Daí a senhora não respondeu. Daí, às 11h01, ele reiterou pedindo, falando, olha, preciso, enfim, me mande. Daí a senhora respondeu às 13 horas. Alguém chegou a ligar para a senhora, olha, precisa responder alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, percebe, assim, às 8h53 a senhora não viu. Daí, tipo, reenviou o e-mail, daí sim que a senhora respondeu depois de 2 horas. No dia, a Graziele me ligou, pedindo para eu olhar o e-mail. E aí eu vi o e-mail e enviei a proposta. Foi a Graziele que entrou em contato com a senhora. Sem mais. Obrigada. Rafael, nada? Sem mais também. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Nós vamos estar juntando, Josi. Eles estão entregando, no caso, entregou aí uma relação de processos, né, que o Instituto dispõe, e a advogada agora está também juntando, a senhora Daniela está juntando todos os e-mails que ela recebeu com relação ao Instituto. Opino pelo deferimento e juntada nos autos. Deferido, Rafael. Deferido também. Senhor presidente, nós temos aqui também que deliberar algumas outras questões. Nós vamos estar deliberando outras questões, as testemunhas estão liberadas, agradeço a presença. Oi? Senhores, nós temos aqui uma declaração do presidente do Instituto afirmando que ele não é mais presidente do Instituto e afirmando que não poderia estar presente
nessa casa hoje, e também afirmando que, se aqui estivesse, permaneceria em silêncio. Mas, diante de todos os fatos aqui alegados, inclusive de envio de e-mails afirmando a necessidade de envio do projeto de lei, enfim, não sei se ele mandou para o senhor prefeito, para quem que ele enviou esses e-mails, eu entendo que a presença, ainda que ele queira exercer o direito dele de silêncio, que é uma garantia constitucional, e esta comissão tem, sim, respeitado essa garantia constitucional, nós não obrigamos ninguém a responder e resguardamos, mas fazemos a pergunta, que pode ser que, em algum momento, a pessoa entenda que ela pode responder determinada colocação. Eu entendo que é caso de reiterar que nós estamos solicitando a presença do presidente, do diretor, do até então diretor-presidente, hoje não mais, mas responsável à época de todos os fatos que estão sendo apurados, o senhor Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz. Eu opino para que a gente insista na oitiva e que conste que será preservado o direito dele de silêncio, mas que a presença dele é fundamental, tendo em vista, inclusive, os depoimentos da tarde de hoje para o dia 23, às 2h, e caso ele não possa, que já conste a opção dele vir no dia 25, às 2h. Deferido por essa presidência e pelo Rafael Dutra. Há também outras questões a serem discutidas na tarde de hoje, que é com relação à não oitiva do senhor Luiz Daniel Castanho de Silva, que, embora tenha sido convidado a participar da licitação com relação ao advogado do SAI, ele não compareceu, ou seja, em nenhum momento ele não sequer apresentou proposta. É um advogado de fora do município de Barretos, então nós entendemos a ausência, não há necessidade, né, de nós estarmos ouvindo, tendo em vista que sequer proposta ele apresentou. Essa é uma das deliberações que tem que ser realizada também no dia de hoje. Eu opino que não há necessidade, né, de convocar o senhor Luiz Daniel Castanho da Silva, tendo em vista que ele não apresentou nenhum tipo de proposta, nem esteve presente na ata onde sagrou-se o vencedor, o senhor Pedro Serradella. Também opino. De acordo. Rafael também. O prazo, infelizmente, do banco para a resposta com relação à microfilmagem da senhora Letícia, dos cheques emitidos, né, da prefeitura a favor da senhora Letícia, não houve, né, resposta por parte do banco. Então, já foi deliberada na última ata que nós estaríamos reiterando a necessidade de se ingressar com uma ação judicial pedindo essa microfilmagem. Também gostaria de deixar reforçado na data de hoje que todos os indícios constantes na ata que nós deliberamos na última terça-feira deixam evidente tanto a fraude no processo de licitação como a ausência de prestação de serviço por parte da senhora Letícia, deixando evidente aí, no caso, que havendo assim fortes indícios que a senhora Letícia, no caso, constituiu-se uma laranja num esquema em prejuízo ao erário público. Na segunda-feira. Na segunda-feira, né, tendo em vista que o banco não respondeu, na segunda-feira a casa vai estar ingressando, pedindo a microfilmagem, pedindo o filme com relação aos cheques, bem como do caixa, né? Porque geralmente tem caixas que filmam, né, o caixa, e também de toda a transação que ocorre naquele dia. Eles emitem um relatório. Então, precisamos reafirmar os fortes indícios, né, tanto no processo de licitação quanto na ausência de prestação de serviço, que deixam aí evidente que a senhora Letícia, em verdade, constituiu-se uma laranja de um esquema, sendo necessária a interposição da ação. Deferido. Rafael Dutra deferido também.
Volto a reiterar que nós estaremos nos reunindo na segunda-feira, às 14h, para deliberarmos as próximas oitivas do dia 25. Sem mais, obrigada, senhor presidente. Alguma coisa, Rafael? Bom, sem mais, eu dou por encerrado nossa audiência. Muito obrigado a todos. Você assistiu Reunião de CPI.